Fala pessoal que está aqui no YouTube acompanhando mais uma aula de teologia. Ontem terminamos o livro de João e hoje damos entrada no livro de Atos. Para você que não acompanhou as últimas aulas, volta. O meu pai, antes das aulas dos evangelhos, ele já deu uma introdução sobre o Novo Testamento. E antes de você acompanhar essa aula de Atos, você precisa estar acompanhando na ordem. Hoje vamos falar do livro de Atos, então abra a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 1, no versículo 1 e preste bastante atenção. Eu vou ler na versão NVI, diz o seguinte: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O livro de Atos dos apóstolos é muito mais do que um simples registro histórico. Ele é um testemunho de vida da comunidade, da obra de Cristo por meio do Espírito Santo na vida da igreja. Lucas, seu autor, conecta a história de Jesus, que ele começou a escrever no seu evangelho, como nós acompanhamos no terceiro livro, ali na ordem ali dos evangelhos, e ele continua o que ele relatou nos evangelhos nesse livro. Uma curiosidade interessante que eu contei nas últimas aulas sobre o evangelho de Lucas é que o evangelho de Lucas ele é o único evangelho que tem uma parte 2, que é aqui em Atos. Eu sei que normalmente nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e depois de Lucas vamos direto para João. Mas quando saímos de Lucas, se você terminar Lucas e começar a ler Atos, você vai perceber que Atos continua exatamente o que Lucas havia falado, justamente por ser uma segunda carta a esse homem chamado Teófilo. Esse livro vai nos mostrar o evangelho saindo de Jerusalém e alcançando os confins da terra, o que alguns vão considerar ali até Roma. As portas do reino se abrindo aqui aos gentios, aqui em Atos, nós vemos isso mais claramente. A igreja primitiva crescendo também, mesmo ali diante da perseguição, que era algo absurdo ali na época, e o Espírito Santo agindo para transformar vidas, culturas com poder. Antes de entrarmos no conteúdo do livro, vamos falar primeiro sobre o autor. O autor desse livro é Lucas. Eu sei que no Evangelho de Lucas eu já contei com mais detalhes sobre quem ele é, mas antes de entrar, vamos dar mais uma passadinha nisso. Lucas ele é um médico grego, um historiador e um gentio convertido. Ele é colaborador próximo do apóstolo Paulo. Embora ele não tenha sido uma testemunha ocular da vida de Jesus, ele possui um dos evangelhos, ali como nós vimos no Evangelho de Lucas, um dos mais verídicos, com fatos históricos precisos, justamente pela busca e investigação que ele fez. O destinatário, como eu disse, é Teófilo e a data que foi escrita, o livro de Atos foi por volta entre 61 e 63 depois de Cristo. Samuel, como você sabe disso? Nós e os teólogos vamos colocar a escritura de Atos antes da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E antes mesmo da morte de Paulo, porque o livro termina com Paulo em prisão domiciliar em Roma, pregando com toda liberdade, como vemos ali em Atos, no capítulo 28, do versículo 30 a 31. Ali mostra que os eventos estavam ainda em curso e a missão da igreja se expandia ali rapidamente. Vamos explicar um pouco o porquê de Atos vir depois dos evangelhos. Eu acredito que nessas aulas você tem percebido como a ordem dos livros aqui da Bíblia, do Novo Testamento, é muito bem pensada. Mateus é colocado depois do Antigo Testamento justamente por funcionar como uma ponte, como nós vimos que foi escrito para os judeus, e funcionar como uma ponte conectando Antigo e Novo Testamento. A posição estratégica aqui no cânon bíblico de Atos também é muito bem pensada. Atos vai conectar os evangelhos às epístolas. Ele une a obra redentora de Cristo à missão da igreja. E nós podemos ver aqui em Atos aquele estilo de Lucas, aquele estilo clássico com clareza. Aqui em Atos também vamos ter um grego muito rico, assim como o de Lucas. E ele escreve com clareza utilizando vocabulários cultos, detalhes precisos.
Eu sei que talvez no português, dependendo da sua tradução que você usar para ler, você não vai perceber isso tão claramente. Isso só vai acontecer quando você voltar para os textos originais em grego. O personagem principal aqui de Atos é o Espírito Santo. Então o personagem principal não é Lucas que escreveu, não é nem mesmo Teófilo, não é Paulo, não é Pedro e não é nenhum outro apóstolo. O personagem principal que nós vemos atuando aqui é o Espírito Santo. Como nós podemos ver em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que vai dizer: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Esse versículo é muito importante e ele funciona como um esboço profético que vai orientar toda a missão da igreja. A missão começa em Jerusalém. Ela avança pela Judéia e Samaria e alcança os confins da terra, que aqui em Atos é Roma. Aqui nós vemos que a expansão do evangelho não ocorre pelo esforço humano, mas ela é movida, sustentada e completamente dirigida pelo Espírito Santo, o personagem principal de Atos. Você que leu o livro de Lucas viu que o livro termina com a ascensão de Jesus aos céus. Mas antes disso, Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 24, e o versículo 49 vai dizer: fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E no Pentecostes, essa promessa ela é cumprida, como nós podemos ver em Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse evento marca o nascimento da igreja e o início de uma nova era redentora. O Espírito Santo, ele funciona aqui em Atos e ele exerce esse poder como guia e diretor da missão. Nesse livro, ele age claramente com esses dois papéis, como ao longo de Atos nós podemos ver o Espírito Santo fala claramente, ele escolhe líderes, como nós podemos ver em Atos 6 e 13, ele confirma decisões na igreja, ele impede certos caminhos para poder abrir outros, e ele concede dons e ousadia mesmo em meio à perseguição. A missão da igreja é, portanto, fruto de uma resposta ao dirigir do Espírito Santo e não uma iniciativa humana. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 31, nós lemos e nós podemos ver que o Espírito Santo, ele age como fonte de poder para testemunhar. Como está escrito, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Nós vemos aqui um pré-requisito. Então, primeiro, eles foram cheios do Espírito Santo. E porque estavam cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar, mas não anunciar de qualquer jeito, mas anunciar corajosamente a palavra de Deus. Sempre que a igreja ora, é renovada, quando enfrenta perseguições, ela é fortalecida. E quando portas se abrem, é o Espírito quem conduz os passos missionários. Aqui em Atos nós vemos também a inclusão clara dos gentios, ou seja, os não-judeus. O Espírito aqui, o Espírito Santo vai quebrar todas as barreiras, como em Atos 10 nós podemos ver que Cornélio, em sua casa, recebe o Espírito como judeus. Pedro, por exemplo, declara em Atos, no capítulo 10, versículo 34, Deus não faz acepções de pessoas. Isso demonstra que a mensagem de Cristo é para todos, independente de origem, raça, idioma, cultura. A mensagem do Evangelho, ela é para todos, sem discriminação, sem preconceito, sem alguém ser maior do que o outro. Ela é para todos. Nós podemos ver também a Trindade aqui na missão. O Wayne Grudem, eu acho que o meu pai já mostrou várias vezes o comentário dele, aquele azul. O Wayne Grudem, a sistemática dele, ele vai resumir da seguinte forma, nesse mesmo livro, se não me engano, no capítulo 30 do livro. Ele vai falar:
O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho para glorificar a Cristo e edificar a Igreja. A missão, ela é trinitária. O Pai que planeja, o Filho que salva e o Espírito Santo que aplica, guia e fortalece. Aqui eu quero destacar alguns eventos principais de Atos. Eu vou destacar apenas 3. Então, se você está anotando, anote esses 3. São eventos muito importantes. Eu não vou dizer que são mais importantes do que outros. Eu não posso fazer essa distinção. Mas são eventos principais, que se nós podemos chamar de Atos. Primeiro, Pentecostes, que é o derramamento do Espírito e o nascimento da igreja. Em Atos capítulo 2, no versículo 4, nós vemos claramente isso que vai dizer: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Durante a festa de Pentecostes, 50 dias ali após a Páscoa, a promessa de Jesus se cumpre. Esse momento transforma discípulos tímidos em pregadores ousados e corajosos, como vimos antes. E pessoas de diversas nações entendem a mensagem de Deus em seus próprios idiomas. Pedro, inspirando-se na profecia de Joel, capítulo 2, ele proclama, e naquele dia cerca de 3.000 pessoas, como nós podemos ver aqui em Atos, no relato de Atos, são batizadas. Outro evento principal, o ministério apostólico. Após o Pentecostes, a mensagem ali ela se espalha. Pedro ele vai curar um coxo ali em Atos 3. Os apóstolos dão testemunha com ousadia diante do Sinédrio no capítulo seguinte, em Atos 4. E no capítulo seguinte, 5, Ananias e Safira são julgados. Nós temos também Estevão se tornando o primeiro mártir e Filipe pregando aos samaritanos e ao eunuco de Etíope, ali em Atos 8. Esses eventos eles marcam o surgimento da comunidade, vibrantes da fé, confirmados por milagres e acompanhados de grande perseguição, o que ironicamente impulsiona ainda mais a missão. Quando vemos e olhamos para a perseguição, nós pensamos às vezes em algo que atrasaria a missão da igreja, mas não. A perseguição funciona como algo para impulsionar ainda mais a missão. Um outro evento que eu quero destacar aqui é a conversão de Paulo, porque após Atos nós vamos entrar no livro de Romanos e assim por diante vamos ter várias cartas paulinas. O Paulo foi o autor da maioria dos livros, ou como você queira chamar, cartas do Novo Testamento. Então eu quero destacar esse daqui também. Em Atos 9, você vai ter a conversão de Saulo, que depois se torna Paulo. Ele tem um encontro transformador com Jesus. Como podemos ver em Atos, no Atos 9, versículo 4, que diz que Jesus chamando ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ali no caminho de Damasco, uma luz intensa o envolve e ele é derrubado. E ele ouve a voz de Cristo e após 3 dias de cegueira e intervenção de Ananias, Saulo ele é batizado. Naquele momento nós vemos a transformação, nós vemos a conversão de um dos maiores nomes e considerado por muitos como o maior apóstolo de Cristo. Aquele que não caminhou com Cristo durante aqueles 3 anos, enquanto Jesus estava aqui na terra, como os outros apóstolos, mas vai se tornar o maior implantador de igreja do Novo Testamento. Outro foco de Atos também são as viagens missionárias, ali a partir do capítulo 13. O foco de Atos ele se desloca para as viagens missionárias de Paulo, e por isso que eu destaquei ali Paulo, porque uma boa parte de Atos, o foco vai ser Paulo. Vamos ter outras partes, muitas partes, que vão falar sobre Pedro também e outros apóstolos, mas a maior parte do livro de Atos vai falar e focar ali em Paulo. E por isso que eu disse que é muito claro, tem que estar muito claro que o Espírito Santo é o personagem principal, porque muitas vezes, como vemos Paulo ali tendo uma maior ênfase ou destaque, como você queira chamar,
a gente pode pensar que Paulo é o personagem principal, mas não. Mas Paulo, ele aparece tendo um grande destaque, talvez porque Lucas era um de seus discípulos e Lucas caminha, nós vemos ali nas cartas de Timóteo que Lucas caminha até os últimos momentos com Paulo. E talvez por isso que Lucas decide focar aqui no nesse livro, enviado para Teófilo, um pouco mais em seu mestre Paulo. Mas voltando para as viagens missionárias. Ali no capítulo 13 e 14, vamos ter a primeira viagem missionária. Só uma pausa aqui. Eu gosto muito de falar e sempre que eu quero fazer essas aulas para vocês, eu quero deixar muito claro, principalmente no livro de Atos, essa divisão de capítulos. Uma coisa que eu aprendi no meu seminário com o meu professor de teologia lá em Dallas, ele sempre fala é que é importante nós termos uma Bíblia. Se nós não nos incomodamos às vezes um pouco de escrever na Bíblia, é importante termos uma Bíblia para anotar e uma Bíblia que você queira deixar preservada. Mas é importante você ter uma Bíblia para anotar. A minha Bíblia, por exemplo, ela vai ter essas divisões aqui em Atos em todos os capítulos. Então, se você não quer anotar na sua Bíblia, anota num caderno, no seu celular, mas isso não vai ficar claro na sua memória, a não ser que você anote e volte a estudar, ok? Então, voltando, primeira viagem missionária, Atos 13 e 14. Ali nós temos os companheiros Barnabé e João Marcos, e eles vão para Chipre, nas regiões ali da Galácia, na Psídia, Icônico, Listra e também Derbe. Nós temos aqui nesses capítulos de destaque da conversão do pró-consul Sérgio Paulo, ali em Atos 13, no versículo 12. E também temos a oposição de um mágico judeu. Temos também a cura do coxo ali em Listra, como eu já falei, quase levando a adoração. E ali o apedrejamento e a subsequente ressurreição simbólica de Paulo, ali em Atos capítulo 14. Não que ele ressuscitou, mas a gente considera uma ressurreição simbólica. Se você quer entrar mais a fundo, você entra lá em Atos 14, que você vai ver especificamente nos versos 19 e 20. Vamos ter também nos capítulos seguintes, no capítulo 15 até o 18, a segunda viagem missionária. Aqui os companheiros que nós temos é Silas, Timóteo e Lucas. Você pode se perguntar, mas por que mudou? Por que não é mais Barnabé e João Marcos? A gente viu isso lá no Evangelho de Marcos. Marcos, ele vai abandonar Paulo nessa missão. E nessa segunda viagem missionária, Paulo se recusa a levar Marcos. E ali, como Marcos era primo de Barnabé, ele decide ir junto com Marcos para um lugar diferente. E isso a gente pode às vezes pensar que atrapalhou, mas não. Na verdade, separou um grupo missionário e eles foram estrategicamente guiados pelo Espírito Santo. E aqui, mais uma vez, vemos o poder e o direcionamento do Espírito Santo em guiar João Marcos e Barnabé para um lugar e Paulo para o outro, contribuindo para o alcance dessa missão. Mas voltando, segunda viagem missionária, companheiros Silas, Timóteo e Lucas. Temos ali o destino, eles vão para Macedônia e Grécia. E aqui vamos ter alguns destaques, como a conversão de Lídia em Filipos. Vamos ter a prisão e libertação sobrenatural em Filipos. Vamos ter Paulo pregando no Areópago de Atenas. E vamos ter a plantação de igrejas em Coríntios. Terceira viagem missionária, nos capítulos a partir do verso 23. A segunda viagem missionária vai se encerrar no verso 22 do capítulo 18. E no verso 23 vamos ter o começo da terceira viagem missionária, ali que vai até o capítulo 21 de Atos. E os destinos, revisitações de igrejas anteriores. Ali temos também uma permanência prolongada em Éfeso, e alguns destaques que podemos dar para o ministério poderoso em Éfeso. Ali vamos ter milagres, vamos ter exorcismos, vamos ter conversões, libertações ali. Vamos ter o impacto cultural e econômico. Vamos ter fortalecimento da liderança e discipulado também das igrejas ali da Ásia Menor. E vamos ter Paulo, quando ele retorna para Jerusalém, ciente das perseguições que ele vai enfrentar. E aqui é onde termina Atos, do capítulo 21 até o 28, que termina com o caminho até Roma.
Nesses versículos de 21 a 28, vamos ter a prisão em Jerusalém, vamos ter o interrogatório em Cesareia, e vamos ter também naufrágios milagrosos em uma jornada para Roma, ali em Atos 27. Vamos ter milagres em Malta e vamos ter chegada e pregação contínua ali em Roma, como eu disse, que é onde os relatos de Atos terminam com Paulo estando preso numa prisão domiciliar. Essa prisão não é ainda aquela que nós vemos em 2 Timóteo, quando Paulo está preso aguardando a sua execução. Essa vai ser uma outra prisão que ele vai ter em Roma. Essa uma prisão domiciliar em alguma de suas casas que ele tinha, ou algum membro da sua equipe tinha lá, da equipe de missionários. Um outro fato muito importante aqui no livro de Atos, eu sei que, cara, Atos a gente podia fazer aqui uma sequência de vídeos de 10, 15, 20 vídeos explicando só Atos. E esse que é o desafio do panorama, de não entrar muito a fundo. Mas vamos ter em Atos também a unidade da igreja. A essência da igreja primitiva é a sua união. Aqui em Atos nós estamos acompanhando o nascimento da igreja, como tudo começou. E mesmo sob uma intensa perseguição e diante dos desafios internos dos crentes, eles viviam em total e completa comunhão. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas isso às vezes é um tapa na cara pra gente. Nós que estamos num país muito privilegiado de não termos essa perseguição como acontecia nesse tempo de Atos e como acontece em lugares do mundo hoje em dia. Nós muitas vezes não temos a mesma comunhão. Essa falta de perseguição às vezes nos leva para um lugar de conforto e isso muitas vezes nos prejudica. Então aqui nós vemos que a perseguição, na verdade, auxiliou o crescimento da igreja. E aqui nós podemos ver como a perseguição auxiliou e ajudou para poder ocorrer o crescimento da igreja. Nós vemos que nada que acontece é por acaso. Nada que acontece aqui em Atos, nada que acontece na sua, na minha vida, em nossa caminhada é por acaso. Ali em Atos, no capítulo 2, versículo 42, nós vemos mais dessa comunhão como estilo de vida, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Presta atenção nessa parte. Ao partir do pão e as orações. Aqui nós temos características da comunhão. Igreja, nós precisamos andar em uma unidade, assim como eles andavam, unidade doutrinária. Uma perseverança ali no ensino dos apóstolos, nós vemos isso, claro. E assim deve ser nos dias de hoje. Nós temos também aqui um relacionamento intencional ali na partilha de bens. Nós vemos que quando alguém ali no meio tinha necessidade, outros tiravam do que eles tinham para dividir. Então nós vemos essa comunhão muito clara ali. Outro ponto aqui sobre a unidade da igreja, que nós vemos nesse versículo mesmo, é a questão da oração. Quando vai falar ao partir do pão e as orações. Em momentos de crise, perseguição, ou quando você precisar tomar uma decisão, a oração ali, ela deve te unir. A oração deve unir, ela deve fortalecer a igreja e não separar. Nós vemos ali com Jesus nos evangelhos que a oração para Jesus funciona como respiração. A oração não é só algo que devemos fazer no domingo ou nos cultos fés na terça. Nós devemos viver uma vida de oração dia após dia, porque a oração ela deve ser fôlego para nós, funcionar como respiração. Temos mais uma coisa muito importante aqui em Atos, que é a unidade em meio à diversidade. Mesmo com as divisões culturais, os conflitos e conflitos administrativos, como vamos ver em Atos 6, e debates doutrinários, nós temos que ver que isso, tudo que estamos vendo aqui está acontecendo no primeiro século depois de Cristo. E nesse período aqui é onde está acontecendo os debates doutrinários para definir a doutrina. Eles não tinham um privilégio como nós de ter o cânon bíblico aqui já montado, pregadores podendo ensinar para vocês o que é a doutrina. Então acontecia ali debates para definir doutrinas no meio da igreja. Vamos para uma aplicação prática agora.
o papel do Espírito Santo na vida dos crentes e também o chamado para testemunhar. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, vamos ter: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Isso, essa promessa que nós vemos ser realizada ali no dia de Pentecostes. Atos, ele não é um relato do passado, mas um manual missionário para a igreja de hoje. O Espírito que capacitou os primeiros discípulos, ele habita em cada crente, em cada cristão hoje em dia. Como nos lembra 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. O Espírito Santo, ele caminha como presença pessoal e permanente. O Espírito Santo, ele não é uma força. O Espírito Santo, ele não é uma energia. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa e nós vemos claramente isso aqui em Atos. Ele fala conosco. Ele dirige nossos passos, inclusive impedindo certos caminhos para abrir outros. E ele também concede dons e ousadia. Ele chama, ele envia missionários, ele santifica e fortalece a igreja. Nós temos também o chamado inevitável para testemunhar. Testemunha aqui no grego vai significar mártis. E esse termo testemunha, ele significa basicamente um compromisso de vida alinhado com a fé. E também uma disposição para sofrer pelo nome de Cristo, como Estevão em Atos 7. O Evangelho não nos chama para o conforto. E aqui eu vou falar uma coisa: fuja daqueles pregadores que te levam para esse lugar de conforto. O Evangelho nos leva para um lugar de renúncia. Um lugar que muitas vezes vamos sofrer, vamos ser perseguidos sim. Talvez na sua escola, talvez no seu trabalho, onde quer que você esteja, pode haver perseguição. Talvez não da mesma maneira como vemos aqui em Atos, mas tem uma perseguição de alguma maneira. E é importante nós entendermos que quando a perseguição vem, significa que estamos no caminho correto. Cada crente, ele é chamado a ser testemunha no seu contexto, seja família, seja escola, seja no seu trabalho. Cada crente aqui é chamado a depender do Espírito Santo para orientação, pelo poder e pela sabedoria que só Ele pode te convencer. O Espírito aqui nós também podemos ver que o Espírito, ele age em nós e através de nós. Wayne Grudem, ele resume e ele diz que o Espírito Santo é capacitador, não apenas aqui em dons extraordinários, mas para a vida cristã normal. Santidade, coragem, amor, serviço e esperança. Antes de entrar na conclusão, eu lembrei aqui de um momento que eu estava com o meu pai. Eu estava organizando uma das pregações que eu ainda tenho a vontade de pregar, ela está ali guardada, sobre dons espirituais. E muitas vezes eu falo isso, eu vou falar na pregação, e é isso que o Wayne Grudem traz claramente nessa sistemática. Muitas vezes nós acabamos valorizando mais os dons, então o que as pessoas podem ver, do que os frutos. E muitas vezes, por valorizar demais o dom, o que não tem nada de errado, o problema é quando nós excluímos a importância dos frutos. O Espírito Santo, ele não só te entrega poder. E muitas vezes nós buscamos o poder porque é algo que nós podemos mostrar com mais facilidade. Ora, quem nunca viu um vídeo de alguém, de um pastor, de algum pregador curando pessoas? É incrível, é lindo, as pessoas aplaudem, as pessoas ficam felizes, pulam e abraçam o pastor, e isso alimenta mais uma visão de um homem perfeito, um homem de Deus. Enquanto os frutos muitas vezes não são tão claros assim, pelo menos publicamente não. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não vai agir só para te dar poder, mas ele também age assim, mas ele também vai agir para te dar santidade, você caminhar em santidade, ter força para vencer os pecados, porque a força não vem de você. Você ter coragem, amor, serviço e
esperança. Aqui nós entramos na conclusão final de Atos. Atos, ele é um convite aberto a cada geração de cristãos. Ele funciona para participar, Atos nós vemos, participando de grande missão, da grande missão que Deus iniciou. Lucas nos mostra que o Evangelho não parou na terra de Israel, mas ele continua a ser proclamado com poder, com coragem, transformando vidas em cada canto do mundo. A história dos primeiros discípulos não terminou. Ela continua e ela se perpetua em cada crente que ousa dizer: eis-me aqui. Você tem vivido como uma verdadeira testemunha de Cristo? Ou você tem permanecido apenas como espectador? Você tem obedecido o chamado, a grande comissão, o ID, para ir e fazer discípulos, ir e pregar o Evangelho, não só aqui, mas nas nações? O mesmo Espírito que encheu os primeiros discípulos, ele deseja encher e ele deseja usar você. Então, a minha oração hoje é para que depois desse vídeo você não pare apenas e desligue o aparelho que você esteja assistindo, talvez o seu celular, talvez a sua televisão, mas que você caminhe para esse lugar no secreto. Esse é o meu desejo, despertar isso em você, de no secreto você pedir: Espírito Santo, encha-me com seu poder. Espírito Santo, produza esses frutos em mim, produza amor em mim e me fortaleça. Aqui nós chegamos ao fim do livro de Atos e eu quero deixar alguns desafios finais para você. Então reflita, talvez quando você terminar esse vídeo, reflita ali em Atos no capítulo 1, versículo 8 e perceba, você já recebeu o poder do Espírito Santo? Ou você nunca pedido isso, talvez nunca se preocupou? Você tem recebido, você tem pedido ao Espírito Santo pelos frutos? Ou será que você tem deixado essas orações de lado? Aqui eu encerro com você o livro de Atos e eu te aguardo na próxima aula para seguirmos para Romanos. Você não pode perder, vai ser um vídeo maravilhoso e eu te aguardo aqui na próxima aula para mais uma aula de panorama do Novo Testamento. Fique com Deus.